Boa tarde, galera do terceiro ano. Dando continuidade às nossas aulas remotas, hoje a gente começa um conteúdo novo, os chamados tigres asiáticos. O nosso objetivo aí em compreender os tigres asiáticos, ele está relacionado com essa nova ordem econômica mundial, certo? Que do início do ano para cá, o que a gente vem dentro dos conteúdos tentando entender que nova ordem mundial é essa. E nesse contexto, os tigres asiáticos eles vão se destacar por apresentarem algumas características muito específicas de crescimento econômico, de avanço educacional, de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, por isso que esse bloco de países eles se destacam e merecem um pouco da nossa atenção. Galera, então na década de 1970, quatro países da Ásia, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, apresentaram um acelerado processo de industrialização. Em razão da agressividade administrativa e da localização dos países, eles ficaram conhecidos mundialmente como tigres asiáticos. Ora, esses países são da Ásia, daí o termo asiático. E essa velocidade deles está relacionada ao nome tigres, que o tigre é um felino altamente veloz. Por isso, tigres asiáticos, certo? A gente tem que parar e pensar que a industrialização ela ocorreu ao longo da história em praticamente todos os países. Uns são mais industrializados, outros são menos. Mas esses quatro países na década de 70, eles tiveram um crescimento industrial tão rápido que acabou chamando a atenção do mundo econômico. Como é que países tão pequenos conseguem, de uma forma tão agressiva, se industrializar a ponto de competirem com grandes potências? O modelo industrial desses países é caracterizado como IOE, industrialização orientada para a exportação, ou seja, as indústrias transnacionais que se estabeleceram nesses países e as empresas locais implantaram um parque industrial destinado principalmente ao mercado exterior. Certo? Então vamos pensar o seguinte: todo país ele tem um mercado interno, e esse mercado interno geralmente é o que garante que as indústrias fabriquem, pois vai ter alguém que compre. Certo? Inicialmente qualquer país, o Brasil, por exemplo, nas nossas indústrias, elas produzem buscando principalmente o próprio mercado interno brasileiro. Só que os tigres asiáticos se caracterizaram por uma outra dinâmica. Não é o mercado interno para eles que interessa, e sim o mercado externo, aquele voltado para exportação. É tecnicamente arriscado, por isso eles precisam ter produtos de qualidade e baratos, porque eles vão ter que competir nesse mercado exterior. Esse mercado que já apresenta suas próprias indústrias em cada país de médio a grande desenvolvimento industrial. Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan utilizaram métodos diferentes para o desenvolvimento econômico. No entanto, essas nações apresentaram aspectos comuns, como forte apoio do governo, proporcionando infraestrutura necessária, transportes, comunicações e energia, financiamento das instalações industriais e altos investimentos em educação e em qualificação profissional. Além disso, esses países, exceto Coreia do Sul, adotaram uma política de incentivos para atrair as indústrias transnacionais. Foram criadas zonas de processamento de exportações, ZPE, com doações de terrenos e isenções de impostos pelo Estado. Então, galera, a gente percebe aí a importância que o Estado tem no desenvolvimento econômico e industrial de um país. Para que eu tenha uma indústria, eu preciso ter toda uma logística de funcionamento. Terrenos para construção das fábricas, rodovias, estradas, área de deslocamento para os portos, para que a carga seja escoada pelos navios, ou para os aeroportos, se ela for transportada por aviões. Eu preciso ter uma mão de obra qualificada, certo?
porque sem qualificação da mão de obra eu teria que buscar funcionários em outros países e isso iria dificultar o investimento. Então esses países investiram em educação por essa questão, para que eu tenha profissionais competentes e capazes de trazerem projetos, de trabalharem, de desenvolver pesquisas nessas indústrias. Além disso, com exceção da Coreia do Sul, os demais investiram em trazer as multinacionais. Certo? Se a gente comparar, por exemplo, com o Brasil ele conseguiu caminhar tendo as multinacionais, mas investindo em empresas estatais próprias, ou de marcas próprias criadas aqui no Brasil. Porque Getúlio Vargas, no período do seu governo, ele teve uma resistência muito grande à abertura para as multinacionais, que só vai ocorrer na década de 50 no governo de Juscelino Kubitschek, certo? Quando vão chegar aí as grandes montadoras, a Honda, a Toyota, entre outras. Então esses países perceberam que eles não tinham capital nem marcas para criarem tantas fábricas e crescerem. Por isso que, além de ter indústrias próprias, eles facilitaram para a chegada das multinacionais. Diferentemente dos outros tigres asiáticos, a Coreia do Sul demonstrou resistência a instalações de empresas transnacionais, as multinacionais, em seu território. O desenvolvimento industrial do país baseou-se nos chaebols, que se caracterizava por rede de empresas com fortes laços familiares. 4 grandes chaebols controlam a economia coreana e têm forte atuação no mercado internacional: a Hyundai, a Daewoo, a Samsung e a Lockwood Star. Somente na década de 80 começaram a entrar transnacionais na Coreia do Sul. Entretanto, estas estão associadas a empresas coreanas. Então, galera, o que ele diz aí é que a Coreia do Sul ela não foi muito fundo na questão das multinacionais. Ela apoiou essas indústrias de caráter familiares, na qual se destacaram essas 4. 2 delas a gente conhece muito bem aqui no Brasil, que é a Hyundai e a Samsung. Então os tigres asiáticos inicialmente eram 4, mas depois esse bloco se expande. Aí nós vamos ter os novos tigres asiáticos. Em consequência do grande desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos, houve uma expansão para os países vizinhos do Sudeste, o que proporcionou um processo de industrialização na Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas, além dos investimentos dos 4 tigres originais. Os novos tigres passaram a fazer parte das redes de negócios de empresas dos Estados Unidos, do Japão e de outros países desenvolvidos. Nesses novos tigres foram instaladas indústrias tradicionais, como têxteis, calçados, alimentos, brinquedos e produtos eletrônicos. Nesses países, a mão de obra menos qualificada que é encontrada nos 4 grandes tigres originais, porém muito mais barata. Milhares de pequenas empresas produzem mercadorias sob encomenda, criadas e planejadas em outros países do mundo. Então foi o que a gente disse. O bloco ele começa com 4 países principais, mas depois ele é expandido para países vizinhos. O que diferencia esses países que surgem agora é que eles estão muito mais voltados para uma indústria mais tradicional, de calçado, alimento, brinquedo, que não exige uma mão de obra tão qualificada como no caso dos tigres originais. Por isso eles ainda não investiram totalmente naquela questão da educação, porque eles precisam de grande quantidade de operários, mas operários baratos. E quanto menor a qualificação desse operário, menor será o seu salário. Dá para perceber a relação que tem entre educação e valorização salarial? Nos outros tigres asiáticos, o poder econômico dos empregados, na sua maioria, ele é bem melhor do que desses novos que chegaram agora. Porque a mão de obra, ela é qualificada, uma mão de obra que pesquisa, uma mão de obra que lida com tecnologia de ponta. E nesses novos países, apesar dessa grande industrialização que eles apresentam, lembre, para ser tigre asiático tem que ter um processo de
industrialização rápida e feroz. Então, apesar de eles terem uma indústria instalada de forma rápida, eles trabalham com um material mais barato e que não precisa de mão de obra mais qualificada. Galera, então nas nossas considerações finais, a gente observa que o nosso objetivo aí foi compreender da onde veio o termo tigres asiáticos, quais são os países que formam inicialmente esse bloco, quais são as características das indústrias desses países e quais são as características econômicas. E por fim, considerar que esse processo ele se expande para outros países vizinhos, dando origem aos novos tigres asiáticos que apresentam outras características econômicas e industriais. Então são esses aspectos que vocês têm que lerem e observarem para compreender o básico. Se eu conseguir compreender que o termo tigre asiático tem a ver com velocidade de industrialização na década de 70, agressividade nesse mercado internacional, porque eles precisam competir por espaço, já que o mercado interno não é o alvo deles e não garante a compra desses produtos fabricados. Então são esses aspectos aí que eu tenho que observar, né? Eles precisam ter mão de obra qualificada, porque eles vão produzir tecnologia de ponta, com exceção desses novos tigres asiáticos. Então se atentem nesses aspectos e eu espero que tenha ajudado alguma coisa.